para aqui no nosso lado, né? Mesmo com a transição, qual foi o título da mensagem? Carregar a cruz, né? Há uma cruz a ser carregada. Então, tem um denário esperando vocês hoje aqui de bênção, né? Por essa lembrança. Há uma cruz a ser carregada. Pastor, a gente pega mais, como é que é? Moços com mel do que com vinagre, não é isso? O senhor está falando umas palavras tão duras assim para nós, né? Muito, muito duras, né? Porque hoje o título é Amanhã pode ser muito tarde. Há uma cruz para ser carregada, você pode ver no YouTube, né? E a ideia é o seguinte, nós cantamos isso hoje, né? Mesmo que a figueira não floresça, né? Mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, ainda assim, meu Deus é fiel, confiarei nele. Então, essa é a ideia, há uma cruz, tome sua cruz, nós estamos aqui nesse mundo de passagem, então prepare-se, porque nesse mundo teremos aflições, mas tendes bom ânimo, porque Jesus disse, eu venci o mundo. Então, a gente não deve desfalecer por circunstâncias adversas e desafios. Isso não pode acontecer, né? E hoje, amanhã pode ser muito tarde. Pastor, onde é que o senhor achou esse título? Eu achei porque quando eu estava menino lá na igreja batista, lá no interior do Espírito Santo, né? A gente aprende e memoriza aqueles cânticos, né? Então, você se lembra do cântico no cantor cristão de número 259? Qual era? Ele colou porque eu já falei para ele ser mais cedo, né? Ele colou porque eu falei para ele. Ele já falou, já praticou. Junéia, vem cá. Gente, isso é demais! E eu lembro que esse hino me traumatizava, né? Porque ele fala, olha só, nós vamos cantá-lo daqui a pouquinho, mas fala assim, gente, ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Isso aí, como meninos, me dava um susto, né? E depois cantávamos. Vamos lá. Eu creio que de vocês que conhecem esse hino, tá? A letra vai estar aqui. Vamos ficar de pé mais uma vez? Se você não souber, você vai, anda conosco. Os que cantam e sabem harmonizar podem cantar. Vamos lá? Ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte não vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. A próxima história. Tu procuras a paz deste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, Ele já não te satisfará. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje
Bíblia, porque vai estar na tela também, Mateus 7. Depois você abre a sua Bíblia. Agora veja aqui na tela e você vai ver esse texto que está aí para nós, né? Que vai estar sendo a base da nossa palavra, né? Versículo de número 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então Jesus fala, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Pai querido, não queremos ser movidos por temor nem medo. Nós queremos ser movidos por esse amor incomparável, Senhor. Um amor que é indescritível, que é o Teu amor para conosco, que chama, que clama, que convida, que anima, que incentiva, que nos, ó Deus, nos atrai ao Senhor. Então que seja uma manhã, Pai, que nós nos acheguemos ao Senhor. Ó Deus, quebrados, quebrantados, da maneira que for, Senhor, mas nos acheguemos ao Senhor. Fala aos nossos corações nessa manhã ainda, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Esse texto de Mateus 7, de 21 a 23, se você tem a sua Bíblia, você pode abrir, né? E mantê-lo aberto aí, né? Só para a questão, colocar em perspectiva, esses versos, ou o capítulo inteiro do 7 de Mateus, ele é a conclusão do sermão que Jesus proferiu, que é chamado o Sermão da Montanha. Isso não é um título que está na Bíblia, mas como ele ensinou lá, sentado na montanha, lá embaixo, o lago, né, da Galileia, então ele estava ali ensinando ao povo, então isso ficou sendo chamado o Sermão da Montanha. E o livro de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, é o que mais, assim, de uma forma completa, tem aí todo em sequência. E esse capítulo 7 é a conclusão daquele sermão, um sermão longo, né? 3 capítulos inteiros, mas muita coisa. Começa com as bem-aventuranças, bem-aventurado aquele, né? O pobre de espírito, bem-aventurado, e depois termina com esse capítulo 7. Eu apenas peguei 3 versículos, 21, 22 e 23 para a nossa meditação nessa manhã. Se você olhar ao capítulo de número 7, versículos do início até o final, você vai ver algo muito interessante. Dá uma olhada no seu capítulo inteiro. Você vai ver assim, uma série de dois. O que você já olhou assim, só colocou os olhos, você já viu que estão em pares? O que está aí que estão em pares? Por exemplo, 2 entradas, né? Viram aí? Há uma entrada apertada, uma entrada mais larga. 2 caminhos em consequência. O que mais? 2 tipos de árvores, uma árvore que dá um fruto agradável e outra árvore que dá um fruto maligno. E que nós temos mais aí? 2 fundamentos, onde você constrói a casa, né? Você pode construir sobre a terra, a areia, ou construir sobre a rocha. Ou então nós temos também, como no caso, daí, tipos de profeta, né? 2 tipos de profetas. Então você vê 2. São metáforas, são ilustrações que Jesus está dando para dizer o seguinte, gente, é muito e muito importante que você e eu entendamos, nessa nossa vida, você vai estar sempre lidando com o exterior de alguém e o interior de alguém. Você vai estar trabalhando com isso que está aqui do lado de fora, que é visível, e aquilo que está lá dentro, que é o invisível. Sempre você vai ver essa questão aí. Mas também você vai estar descobrindo o seguinte, decisões que nós fazemos hoje, elas são movidas, direcionadas pelo que está dentro de nós, ou pelo que está fora de nós. E ele está dizendo para nós, seja qual for a sua decisão, baseado na sua força interna, como você é por dentro, ou como você é por fora, essas decisões têm consequências eternas. E têm que ser feitas hoje. Amanhã será muito tarde. Vou repetir, que eu creio que talvez o conceito não ficou bom, né? Ele está sempre falando o seguinte, do lado de fora a árvore boa e a árvore ruim são iguais. Você olha para as 2 árvores, são iguais. Como é que você sabe a diferença? Na hora que os frutos se revelam, porque os frutos vêm do interior. Notaram isso?
Há o caminho apertado e o caminho largo. No início parece que esse aqui é apertado e o outro é largo, mas no final o apertado é o que leva ao caminho largo, a vida eterna. E o outro que era largo, aparentemente, que era o melhor, ou seja, a aparência, o que está fora e o que está dentro. Ele está chamando muita nossa atenção para isso. Cuidado para nós não sermos enganados, iludidos por aquilo que está visível e nosso coração não esteja realmente sendo transformado. Entenderam? Vocês estão com os rostinhos tão intensos assim que eu acho que a gente vai ter, né, trabalhando isso um pouquinho mais, né? Em outras palavras, eu creio que Jesus está dizendo o seguinte: gente, eu dei uma porção de ensinamentos, o que fazer e o que não fazer. Mas preste atenção, há um perigo, porque se vocês cumprirem esses regulamentos só porque eu falei do lado de fora, mas o seu coração não estiver nisso, se o seu comportamento lá de fora não for o resultado do seu coração transformado, não vale nada. E a hora de descobrir isso é hoje, porque amanhã vai ser muito tarde. Não vai haver tempo para fazer essa decisão. Então eu dividi aqui a palavra em 3 partes. E não vou colocar na tela, né? Mas 3 partes. A primeira é uma chamada para discernimento. Abra os seus olhos, cuidado! A outra chamada é uma chamada para, já que na aparência aquelas pessoas estavam com Jesus, mas no final não estavam, então, gente, garanta que você tem um relacionamento com Ele real, que realmente você o conhece. Você não está apenas fazendo práticas. E por último, a hora de decidir, avaliar é agora, é hoje. A gente já vira clichê, né? A gente sabe disso. Ninguém sabe o seu próxima hora, né? Você está em pé aqui, de repente, pronto. Já vai, né? Hoje à tarde, né, vai ser a cerimônia religiosa do casamento do Melvin e Lisette. Lembra do Melvin Andrade, né? Todos vocês, né? Mas um ano atrás, né, eles estavam tudo prontos para o casamento, há dias, né? O sogro do Melvin preparou a casa, pintou, fez e tudo mais. Então, depois, uns dias antes do casamento, na mesma semana, ele entrou no banheiro para tomar um banho e não saiu. Eles fizeram o casamento civil e hoje à tarde vai ser a cerimônia religiosa. Ninguém sabia. 50 e poucos anos de vida, um jovem, né? Você não sabe qual vai ser a hora da nossa partida, vamos dizer assim. Então, por isso a palavra de Deus diz o seguinte: hoje é o dia da decisão. Então vamos lá, cuidado. Abra os olhos. Cuidado para com o quê, pastor? Para quê? Porque ele fala assim para nós: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Agora, olha o próximo verso, versículo 22. Eu creio que eu tenho aqui, mas não vou colocar não. Você olha na sua Bíblia. Muitos me dirão naquele dia. Que dia é esse? Dia final, dia do julgamento final. Outro dia, numa outra mensagem, nós vamos falar sobre isso, né? Nós somos uma igreja, sou um pastor, somos uma igreja que crê que quando Jesus voltar, será tudo um evento. Quando a trombeta tocar, não vai dar tempo de nada mais. A gente ouve falar de arrebatamento, depois isso, depois aquilo, depois 1000 anos, depois ele volta outra vez. Ora, essa é uma teoria também de pessoas que creem no Senhor Jesus, mas que ela tem um perigo, porque ela dá uma segunda chance. Essa igreja crê que quando a trombeta tocar, já era. Os anjos de Deus vão recolher os santos dos 4 cantos, nós vamos ser arrebatados, e naquele mesma série de eventos o julgamento virá. Então não dá tempo de eu, talvez, na repescagem, vamos falar assim, né? Eu tenho uma chance ainda. Então quero que você saiba que nós cremos que vai ser uma vez. Não tem repescagem no reino dos céus. Quando o trombeta toca, ai, que meus pais falam, ai, que o meu amigo me chamou, ai, que já era. Então o dia esse nós cremos que o julgamento virá, toda a língua confessará, né? Nós vamos chegar diante do Senhor Jesus. Ah, pastor, eu vim aqui à igreja para se encorajar, o senhor está me assustando, né? Olha, vamos olhar mais esse texto, né? Fala assim, então, versículo 22, né? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Vamos parar aqui e analisar esses 2 versículos? Olha só, fala assim, olha, em teu nome, Senhor, em teu nome. Isso quer dizer, eu creio que quer dizer o seguinte: pessoas que eram parte da igreja, pessoas que faziam parte de uma congregação como a CCP, que certamente haviam sido batizadas,
pessoas que eram membros formais, porque estavam debaixo do nome dele, ou professam, falaram do seu nome. Segundo, elas falam assim também, além do nome, né? Senhor. Para nós, a palavra Senhor, ela pode se referir, a gente chama, né, muitas vezes, né, nós temos uma série de pastores novos na nossa igreja, a rede de igreja de língua portuguesa, e lógico, mas agora eu sou o decano, eu sou mais sábio, né? Sou mais sábio da turma, né? E eu vi os pastorzinhos jovens, Senhor, eu falei, para com isso, Senhor, mas daqui a pouco estão eles, Senhor, eu falei, rapaz, eu não sou Senhor, o Senhor está no céu, para com isso. Então, para nós, esse Senhor pode ter essa ideia de respeito, de cultura, de tal, tudo bem, né? Mas aqui, esse Senhor, lá no Novo Testamento, é a palavra com a letra K, Kyrios, ou Kurios, que pode ser, que tinha a ver com um senso de divindade, porque era assim, o pessoal falava assim, César é o Kyrios, ou seja, César é Deus, era o imperador César, né? César é Deus. Quando os cristãos vieram, falaram, não, César não é Deus, Jesus é o Senhor. Então, eram pessoas que não só se diziam crentes, faziam parte da igreja, mas pessoas que criam a doutrina certa, que só existe um Senhor no céu. Você quer saber mais, por exemplo? Elas falaram assim, olha, Senhor, mas não falaram só uma vez, Senhor, Senhor, duas vezes. Na tradição semítica, né, que do povo de Israel, na língua, isso quer dizer o seguinte, quando você queria mostrar emoção, você falava duas vezes. Paulo, Paulo, né? Ô menino, menino. Repetindo, dava aquela ênfase. Você se lembra quando o rei Davi recebeu a notícia do seu filho Absalão que havia sido morto? Ele falou, Absalão, Absalão. Toda vez que quer mostrar paixão, repete. Fala duas vezes. Né? Essa é a intenção. Então eram pessoas que, olha, professavam, confessavam a doutrina certa, eram apaixonados por Deus, por Jesus, mas também eram pessoas que tinham ministério. Você quer um ministério melhor que esse, gente? Profetizar, expulsar demônios, fazer milagres. Eu acho que essas credenciais são ótimas, não são? Então, gente de ministério. E chega na hora que o Senhor fala que eu nunca os conheci. Sabe por quê? Porque é um perigo. Nós podemos ficar, você e eu, tão envolvidos com os rituais, os cultos, as cerimônias, as atividades, as programações, os ministérios, e nos esquecermos do relacionamento pessoal com Deus. A coisa piora um pouquinho mais, a faca vai mais fundo, porque ele fala assim, teve uma época que você me amava, no seu primeiro amor, você até que eu tinha um relacionamento, depois você ficou tão envolvido, enamorado com os ministérios, com as atividades e tudo mais, que você se esqueceu de mim. Ele fala assim, eu nunca os conheci. Não foi esfriar, foi não haver experimentado um relacionamento pessoal com Deus. Amigo que nos visita, amigos que estão conosco há vários anos, membros queridos, nós precisamos, esse é um dia que eu creio que nosso Deus está dizendo para você e para mim, pare, avalie, não permita que o externo, não permite que aquilo que está do lado de fora venha manter você separado de um relacionamento pessoal com Deus. Veja em casa, João 17:3, Jesus fala assim para nós, né? Isto é a vida eterna, que vocês me conheçam, e conheçam o Deus verdadeiro, Jesus Cristo, que foi enviado por Ele. Então, realmente, o que Ele está dizendo que conta é o nosso conhecimento, ser conhecido e conhecê-lo pessoalmente por nosso Deus. Preste atenção, eu não estou dizendo que nós não devemos ter ministério, nem que a gente não deve fazer coisas boas, não é isso não. Mas você sabe que existe a planta que é que está saudável, não? A planta é orgânico. O que é orgânico? A gente ouve falar tanto de orgânico, né? Orgânico é natural, você não tem que sentir. Naturalmente, nasce, tem folhas e dá fruto e cresce, né? Então, natural, isso é orgânico, é natural em nós. Porém, não são os frutos que nos fazem ser herdeiros dos céus. Porque somos herdeiros dos céus, nós damos frutos. Entenderam a diferença? Não são os frutos que nos fazem filhos de Deus. Porque somos filhos de Deus, nós produzimos frutos. Por isso a ideia, não se engane com
um monte de atividade se você não tem um relacionamento pessoal com Deus. Nós precisamos fazer isso. Eu já dei uma ideia, né, de como é que nós fazemos conhecer Jesus pessoalmente, mas deixa eu trabalhar mais um ponto, que é o segundo ponto. Então, vamos conhecê-lo. Se eu preciso conhecê-lo, como é que eu vou conhecê-lo? Eu creio que nós temos que entender que há duas maneiras para nós nos podemos diferenciar como nos relacionamos com Deus. Uma maneira é a maneira, né, ruim, que não deve acontecer. Ou seja, eu sempre brinco com as pessoas novas, né? Eu vou brincar com vocês também. Eu falo assim, estamos aqui conversando, de repente você piscou o olho, já não está mais aqui, você está no céu, e você quer entrar no céu, bate na porta, Deus abre a janelinha e pergunta a você, ei, tudo bem contigo, moço? Né? Raul, Cláudia, tudo bem com vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Eu estava lá vendo o culto, pisquei, entrei aqui no céu. Né? Agora, o que você quer fazer? Quero entrar no céu. Aí Deus pergunta, me dê uma razão para você entrar no meu céu. Né? Parou tudo. Gente, eu fico assustado que 99% das pessoas, né, com muitas boas intenções, falam assim, olha, eu sou uma boa pessoa. Aí eu pergunto, vamos lá, de 1 a 100% quanto é? Né? Outro dia tinha um que era 90%. Eu falei, rapaz, você é bom mesmo. Quando terminamos a conversa, ele já estava em 40%. Não é para botar as pessoas para baixo. É que há pessoas que pensam o seguinte, eu vou chegar para o céu, diante de Deus, e falar assim, Senhor, aqui está o meu, como é que fala o record em português? Meu currículo, aqui, Senhor, fiz isso, fiz aquilo, e aqui, mas olha aqui, Senhor, é mais 60% bom, 40% ruim, né? E então Deus fala, coisa boa, né? Porque a pergunta que sempre se termina naquela conversa é, se fosse assim, Jesus morreu em vão. Era só dar as regras, a gente segue, né? Mas porque nós não podemos alcançar, nós somos por natureza, nós estamos falidos, bankrupt, né? Falidos, todo mundo, não tem como, a gente, uns melhorzinhos com os outros, né? Às vezes a gente se sente melhor até porque tem gente tão ruim, que comparado com ele a gente é bom, né? Mas não se engane, diante de Deus todos nós carecemos da glória de Deus. Então como é que eu tenho que fazer? Não é chegar para o Senhor com, aqui está o meu currículo. Ele diz, Senhor, como é que eu vou conhecer pessoalmente? Senhor, eu não tenho nada. Estou falido. Até se o senhor olhar muito, assim, vasculhar, vai encontrar algumas coisas boas. Alguns momentos bons. Mas eu sei que diante do Senhor, eu não tenho o que oferecer. Então, por isso, Senhor, entra na minha vida. Lembra das bem-aventuranças? Bem-aventurados os pobres de espírito. Não é gente pobre de dinheiro, não. É aquele que reconhece, Senhor, eu não sou nada diante do teu amor, nem merecedor do teu imenso amor. Você quer conhecer pessoalmente? É isso aí. Ministério, boas obras, tudo virá como fruto, resultado, quando o interior está transformado. A palavra de Deus fala o seguinte, gente, né, que o fruto do Espírito, o que vem, o resultado que é gozo, paz, alegria, longanimidade, uma paciência de Jó, né? Controle próprio, né? E ele termina dizendo, contra essas coisas não existe regulamento, não existe lei. É isso que Deus está fazendo. Isso aqui não é para botar a gente para baixo, é para dizer, acordem. Porque quando tocar a trombeta e o julgamento chegar, Senhor, eu fui parte da CCP, eu fui batizado, eu fiz isso, fiz aquilo mais, mas você nunca me conheceu. Então conheça. Por último, então, para nós encerrarmos, né, como o hino falou, né, amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar, né? Então nós temos que saber que escolha hoje. Eu creio que você já notou isso. Você já notou que Jesus hoje em dia, ele está, eis que estou à porta e bato, né? E se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, né? Teremos comunhão, fala tanto isso. Jesus hoje está dizendo assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim, eu sou manso e suave no meu jeito de ser. Vem, vamos caminhar juntos. Isso hoje. Mas naquele dia, ele não vai ser mais o Salvador. O que ele vai ser? O juiz. A graça é hoje. O momento é hoje. A palavra de Deus, como eu já mencionei, diz que
naquele dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, Ele é Senhor. Meu convite a vocês, faça dessa decisão, esse reconhecer, esse dobrar de joelhos, hoje. Porque amanhã pode ser muito tarde, muito tarde. A sua escolha hoje vai determinar o seu futuro eterno. Lembra, você não traz currículo, você traz tudo quebrado, pedacinhos. Toma, Senhor. E Ele diz, toma o currículo do meu filho. Você entrega o seu currículo ruim, e Ele diz, toma o currículo do meu filho. E aí Ele diz, agora nós vamos trabalhar juntos. Começa a transformação de dentro para fora. Deixa-me concluir dizendo duas coisas, né? E os nossos presbíteros podem se preparar para vir, os que vão me ajudar, estão separados para me ajudar aqui na celebração da ceia, né? Olha só, eu preciso de avisar o seguinte, se você hoje tomar essa decisão, e eu oro que você tome, porque amanhã pode ser muito tarde, eu tenho que fazer um aviso muito claro, né? Deixar bem claro para você. Primeiro, você precisa ter um arrependimento radical. O que é arrependimento radical, pastor? Você tem que entender que o nosso currículo não vale nada. Tem que dizer, Senhor, eu estou cansado de tentar andar pelos meus próprios passos, meu próprio entendimento. Eu pertenço ao Senhor e não tenho, além de você, nada, ninguém mais. Arrependimento radical. Não tem meio, não pode ficar, não, tem 50, não. Total. Segundo, você vai precisar de muita coragem. Muita coragem. Sabe por que muita coragem? Porque nessa chamada você vai passar por muitos lugares apertados. Você vai começar por um círculo de amizade nosso, né? Mudança radical de seguir a Jesus, gente, em geral vai nos custar nossas amizades. A não ser que seus amigos e amigos sejam só gente que ama Jesus do mesmo jeito que você ama, vai ser uma guerra de foice. E se você não cortar, eles vão ganhar. E você vai cair nesse grupo de pessoas que só de boca, só fala. Então precisa de coragem. Os princípios vão ser apertados. Hoje em dia dizer que Jesus é o único caminho já é perigoso demais. Todo mundo te pressiona que não importa. Deixa que a pessoa seja boa, seja qual for, todos os caminhos levam a Deus. Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele falou também, né, que existe só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Senhor. Ninguém mais. Então você vai precisar de coragem para fazer isso. Não é coragem para ser chato, não. Mas coragem para ficar sozinho. Muitas vezes andar sozinho. Muitas vezes ser hostilizado. Fazendo pouco de você. Mas o outro lado da história é essa porta estreita, só Jesus vai te levar à vida eterna. Naquele dia você não vai dizer apartai-vos de mim, não vai ouvir Jesus falar apartai-vos de mim, eu nunca os conheci. Ele vai dizer, bem-vindos, amados do meu Pai. Entrai para esse gozo eterno que está preparado para vós. A escolha é hoje. Cuidado com a fachada. Conhecê-lo pessoalmente. Joga fora o currículo nosso, recebe o currículo de Jesus. Faça hoje em nome de Jesus. Eu falo dramatizando porque é o que Jesus fez por nós. Ele deu a sua vida. O currículo dele foi dizer, não tem nenhum nesse mundo que qualifica. Então ele teve que morrer no nosso lugar, para que toda vez que chegasse diante de Deus, Senhor, aqui está o Renato. Renato não entra, mas Jesus morreu por ele. Então ele vai dizer, entra. Mas não vai ser a tradição que vai fazer de você. Não vai ser o tomar do cálice nem o comer o pão que vai fazer de você. Só se você entregar a sua vida a Jesus. Se ao acabar o culto, você está aqui nessa manhã ainda, e você precisa de alguém que me ajude. Eu quero falar as palavras. É muito mais do que um momento, né? É uma entrega. Você também vem orar conosco no final. Irmãos, vocês podem vir.